Vai, eu vou orar então. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo alimento, Senhor. Obrigada pelos livramentos, obrigada pela família, obrigada pela vida dos meus filhos, obrigada pelo meu lar, obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor Deus, que estão aqui, obrigada por essa comunhão, obrigada, Senhor Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, obrigada, Espírito Santo de Deus, por estar conosco e nos conduzir a cada instante. Meu Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos a cada um que aqui está, aqueles que já passaram por aqui essa noite, aqueles que ainda vão chegar, meu Pai, todos eles já estão, meu Deus, apresentados em Tuas mãos, que o Senhor visite cada coração, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada ministério, em nome de Jesus, meu Pai, que eles sejam cheios do Teu Espírito, que eles sejam cheios da Tua presença, que eles estejam revestidos do Teu poder, aleluia, da Tua armadura, para que possamos estar o tempo todo, Senhor Deus, vigilantes, atentos, meu Pai, para que nós possamos permanecer firmes, a qual o nosso chamado, Senhor. Pai, eu quero mais uma vez me colocar diante nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nesse estudo, como tem sido em todos os outros. Pai, que o nosso coração esteja quebrantado, Senhor Deus, que agora os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais estejam atentos, meu Pai, não ao que diz o homem, mas o que diz a Tua palavra. Que toda sabedoria e entendimento humano, Senhor Deus, caia por terra, que não prevaleça o eu, que não prevaleça a nossa vontade, a vontade do homem, a minha vontade, Senhor Deus, mas seja feito o Teu querer e a Tua vontade. Eu creio, Senhor Deus, no poder da Tua palavra, meu Pai, eu creio que ela é viva, que ela é eficaz. Eu creio, Senhor Deus, que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, eu creio que a Tua palavra tem poder de curar. Eu creio, Senhor Deus, que a Tua palavra tem poder para libertar. Eu tenho, meu Deus, certeza, convicção que a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem poder para salvar vidas, meu Pai, para trazer a vida, para ressuscitar aqueles que estão mortos, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, no poder que a Tua palavra tem, pois foi através da Tua palavra que todas as coisas vieram a existir. Foi pelo poder da Tua palavra que o Senhor criou e formou todas as coisas, e o Teu Filho amado Jesus Cristo, Ele também tem poder, e a Bíblia diz que há uma ordem, há uma palavra dele apenas, grandes coisas podem acontecer. Meu Pai, fala conosco, Senhor. Se houver necessidade de correção, se houver necessidade, meu Pai, de bênção, se houver necessidade de repreensão, de exortação, se houver necessidade, meu Pai, de um puxão de orelha, Senhor Deus, que a Tua palavra ela venha de encontro com cada necessidade. Eu creio que ela não volta vazia, e eu creio, Senhor Deus, que mais essa vez ela nos dará vida. E o Teu nome vai continuar sendo glorificado. Continua conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Carta aos Hebreus, capítulo 5. Tô nervosa. Carol Vargas. Deixa eu anotar aqui. Carol Vargas. Newton Profeta, amém. Graça e paz, Miranda Oliveira. Quer puxar a vanguarda, Caio? Gente, eu vou ler. Na próxima vai puxar a vanguarda. E seja o que Deus quiser, como sempre, né? Vamos lá. Até aí normal. Tudo sem novidade, né? Vamos lá. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1.
Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá. Hoje eu acredito que vai ser esses 10 versículos apenas, e agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. Gente, o autor aos Hebreus, desde o capítulo 4, desde o finalzinho do capítulo 4, ele já vem falando a respeito do sumo sacerdote. E ele vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele vai dizer no finalzinho do capítulo 4 que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ele está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que se compadece, que se preocupa. Nós temos um sumo sacerdote que tem misericórdia, que cuida, que olha para nós. Quem é o autor, moça? Irmão Fábio, a gente já falou bastante sobre a autoria do autor aos Hebreus desde o primeiro capítulo. A gente está no capítulo 5, mas eu não sei se o irmão está chegando hoje. Não há um consenso, não há uma certeza. Oro sim, Yane, oro sim. Alguém anota o nome dela para mim, por favor, depois vocês passam para mim. Nós falamos sobre o autor e não há um consenso, não há um acordo referente ao autor dos Hebreus. O fato é que a Bíblia não diz quem é o seu autor. A Bíblia não tem um prefácio a respeito do autor. O autor não se identifica nem quando começa a escrever e nem quando termina. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Lucas, outros atribuem a Barnabé, outros atribuem a Priscila. Ou seja, ainda que alguns possam acreditar que é um ou outro, certeza mesmo ninguém tem quem é o autor. Ou pode ser nenhum desses que é tão citado. Há de se observar que o autor aos Hebreus ele conhecia muito bem mesmo o Antigo Testamento. Era alguém que tinha completo entendimento do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Era alguém que conhecia muito bem os Salmos, era alguém que conhecia muito bem as profecias acerca do Messias, era alguém que conhecia muito bem o ministério de Jesus. E a carta aos Hebreus é considerada o 5º evangelho. Diferente do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que relata o ministério terreno de Jesus, porque todos os evangelhos, esses 4 evangelhos, eles vão falar
a respeito de Jesus desde o dia do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Eles vão falar acerca dos sinais que Jesus operou, eles vão falar acerca dos milagres que Jesus operou, eles vão falar a respeito da perseguição que teve contra Jesus. João, por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele tem um propósito, e o propósito de João é mostrar que Jesus é Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o propósito do apóstolo João é mostrar que Jesus é Deus. E todos os 7 milagres que o evangelista João ele vai relatar são todos eles pedagógicos. Ele mostra a intenção por trás de cada milagre. Irmão Diogo, Pai, Senhor, seja bem-vindo. Todos os sinais que o evangelista João ele vai escrever no Evangelho de João revela, na verdade, a natureza de Cristo. Por exemplo, quando ele fala a respeito de Lázaro, né, ele vai trazer a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando o apóstolo João escreve a respeito da ressurreição de Lázaro, ele na verdade ele estava querendo ensinar que Jesus é a ressurreição e a vida. No capítulo 9, quando ele relata os cegos de nascença, ele na verdade ele quer mostrar que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a luz. Então, todos os milagres, todos os 7 milagres que João ele relata no Evangelho, traz a intenção de Jesus por trás daquele milagre. Boa noite, Rita, Pai, seja bem-vinda. Josi, seja bem-vinda, paz do Senhor. Mas agora vamos ganhar essa. Irmão Márcio, sejam todos bem-vindos. Agora, quando a gente vai para a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, um autor desconhecido, ele vai relatar o ministério de Jesus, mas não o ministério terreno como relatou Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele vai relatar o ministério espiritual de Jesus, porque Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e não acaba por aí. O ministério de Jesus não termina por aí. Não é que Jesus ele morreu, ressuscitou, fez o que ele tinha que fazer e agora está lá descansando. Não, muito pelo contrário. O ministério de Jesus é eterno. O ministério de Jesus é permanente. E o autor aos Hebreus, ele vem nos dizer a respeito do ministério de Jesus. Ele vai falar que Jesus ele é maior e melhor e superior que tudo e que todos. Você de qual ministério? Eu congrego na Assembleia de Deus. Aí, gente, voltando para Hebreus 5, ou melhor, voltando para Hebreus, finalzinho de Hebreus 4, o autor já começa a falar a respeito do sacerdócio de Jesus. Quando ele entra no capítulo 5, a gente precisa lembrar que quando a Bíblia foi escrita, quando os autores escreveram essas cartas, elas não eram separadas por capítulos. A Bíblia é separada por capítulos para um fácil entendimento, para que a gente consiga achar versículos, determinados textos mais fáceis. Mas quando os autores escreveram essas cartas, eles não escreveram separando capítulos, separando versículo. Então, a gente vê que no finalzinho do capítulo 4 e o começo do capítulo 5 é o mesmo assunto. Aí depois, no mesmo capítulo 5, o autor, ele vai meio que parar um pouquinho de falar do que ele estava falando, vai tratar de um outro assunto, e aí no capítulo 6,
No final do capítulo 6, ele volta a falar do sumo sacerdócio e ele volta a falar a respeito de Melquisedeque. Tanto que hoje eu não vou falar muita coisa, não vou falar praticamente nada sobre Melquisedeque, porque nós vamos ver isso detalhadamente no capítulo 7. Hoje eu quero falar para vocês sobre o sumo sacerdócio. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do ofício de um sumo sacerdote, como ele era chamado, por quem ele era chamado, quem era o sumo sacerdote, para quê e por aí em diante. Amém? Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 5. Melquisedeque, o misterioso. Versículo 1, capítulo 5, está escrito assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Quem chegou agora, sejam todos bem-vindos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, fiquem à vontade, estamos estudando carta aos Hebreus capítulo 5. Eu vou tentar agora não ler tantos comentários, tá bom? Vamos lá. Qual era o primeiro requisito para um homem ser um sumo sacerdote? Exercer o ofício de sumo sacerdote. O autor está dizendo no versículo 1 que ele é tomado dentre os homens. Parece até meio que óbvio, né? O sumo sacerdote é tomado dentre os homens. É um homem tirado de dentre os homens. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Por quê? Porque alguns judeus colocavam assim os anjos acima de tudo e de todos. Alguns chegavam até cultuar e adorar anjos. Então, o sumo sacerdote, por mais que ele era alguém separado, chamado por Deus, era um ofício importantíssimo, mas era um homem comum. O sumo sacerdote era um homem comum, não era um anjo, não era alguém divino, era um homem separado dentre os homens. Judeus, era um homem entre os judeus separado para exercer o sacerdócio. Boa noite, Medeiros, seja bem-vindo. Vamos lá, continuando. É constituído a favor dos homens. A favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. O que significa isso, gente? O que significa um homem escolhido dentre os homens, a favor de outros homens, no tocante, no que diz respeito às coisas de Deus. O sumo sacerdote não era alguém político, não era alguém que tratava de assuntos políticos. O sumo sacerdote não era um juiz. Por exemplo, nós temos o Moisés, que era um legislador. Nós temos Débora, por exemplo, que era uma juíza. Todos os dias as pessoas iam até Débora para que ela julgasse determinadas situações, determinados conflitos. Já um sumo sacerdote, ele não era alguém que cuidava desses conflitos entre as famílias, entre as pessoas, entre os homens. O sumo sacerdote não era alguém que cuidava dos assuntos políticos, de temas políticos. O sumo sacerdote era alguém separado, constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes às coisas de Deus. Ou seja, o sumo sacerdote tratava das coisas espirituais. Nós já falamos aqui que o profeta era alguém
que trazia uma mensagem, trazia uma palavra de Deus para o homem. O sumo sacerdote, ele é alguém que era responsável de fazer essa ligação, essa intercessão, essa mediação entre o homem e Deus. Nós aprendemos lá na carta aos Efésios que o homem, quando peca, quando Adão cai, quando Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus, ali veio a inimizade. A inimizade entre o homem e a natureza, a inimizade entre o homem e o seu semelhante e a inimizade entre o homem e Deus. Houve ali uma rebelião. E o sumo sacerdote era alguém responsável de trazer a união de novo entre o homem e Deus. Mas isso não podia ser feito de forma perfeita ainda. Isso só vai ser perfeito através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, gente, o sumo sacerdote era um homem tirado dentre os homens, separado entre os homens, não era um anjo, não era alguém, uma figura divina, era um homem separado dentre os homens para cuidar das coisas espirituais, para cuidar dessa ligação entre o homem e Deus. Ele era um mediador. Quando o homem pecava, quando uma mulher pecava, havia a necessidade de levar um animal, seja uma pomba, seja um cordeiro, seja um carneiro, até o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote imolar este animal, e o sangue deste animal, que simbolizava o sangue de Cristo, a tipologia do sangue de Cristo, servia como a remissão dos pecados do povo. Haja vista que o sangue de um animal não pode perdoar pecado. Então, Aline, por que eles eram perdoados? Se o sangue de um animal não perdoa pecados? Porque quando eles faziam isso, quando eles levavam um animal puro até o templo para que o sacerdote imolasse e oferecesse a Deus como oferta, como sacrifício, como holocausto, isso representava, isso era uma tipologia de Cristo. Então, todo o sangue derramado apontava para o sangue de Cristo. E nós vamos ver até aqui mesmo, na carta aos Hebreus, que todos os nossos antepassados, os patriarcas, os pais na fé, Abraão, o Isaac, Jacó, todos os nossos antepassados, eles foram salvos por causa da fé no Messias que havia de vir. Eles não foram salvos por causa dos sacrifícios, eles não foram salvos por causa da lei, eles não foram salvos por causa dos seus próprios méritos, eles foram salvos pela fé no Messias que havia de vir. Então, todos aqueles rituais, tudo aquilo que eles faziam no templo, era uma tipologia, era a sombra daquilo que havia de vir. Então, eles faziam isso para representar Jesus Cristo. Nós não fazemos mais isto, porque Jesus Cristo já veio, o sangue já foi derramado, o sacrifício já foi entregue, o nosso sumo sacerdote agora não é um homem fraco, não é um homem falho, não é um homem que precisa antes oferecer holocaustos e sacrifícios por si próprio, porque ele mesmo sendo homem, ele não pecou. Cristo já salva. O apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, ele vai dizer assim que antes que houvesse luz, já havia cruz. A cruz, ela já estava preparada antes da fundação do mundo.
Aí alguém vai dizer assim, mas Aline, como é que esses homens acreditavam no Messias? Como é que esses homens sabiam que o Messias ia vir? Gente, em Gênesis capítulo 3, desde a queda, Deus vai dizer assim, eu vou ler que eu gosto mais de ler. Gênesis capítulo 3. Ah, mas Aline, como é que Abraão foi salvo pela fé no Messias? Se Abraão não pregava, como é que Noé foi salvo pela fé no Messias? Mas Aline, como que Moisés foi salvo pela fé no Messias? Vamos lá. Desde Gênesis, o Messias, ele já, aliás, desde a fundação do mundo, né? Mas desde o pecado, Deus ele passa a anunciar a vinda de alguém que ia redimir o pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde Gênesis, desde quando teve pecado, desde que teve a queda, já tinha cruz. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Adão e Eva não pegaram. Ore por mim, vou ter que sair. A gente vai orar assim, tá? Seu nome já tá anotado. No final da live a gente vai apresentar você em oração. Minha bebê acordou, tenho que sair, ela está com febre. Vamos orar por ela, irmão Eric. Deus abençoe. Adão e Eva não pegaram Deus de surpresa. Ah, mas Aline, se Deus sabia, por que Deus não impediu? Porque Deus não criou robô. Seria muito fácil para Deus criar Adão e Eva, colocar ali no jardim, no paraíso, e fazer com que eles fossem duas marionetes. Só vai fazer o que Deus quer. Na verdade, Deus quer que nós façamos a vontade dele. Deus quer que nós façamos e andemos conforme a vontade dele, por amor, não por obrigação, mas por amor, por gratidão, por tudo aquilo que ele fez. Então Deus ele não cria marionetes, ele cria um homem e uma mulher com livre arbítrio. E quando Adão e Eva caem, quando Adão e Eva se rebelam contra Deus, Deus já tinha um plano. E esse plano era perfeito. Não havia, não há e nunca houve a necessidade de um plano B. Não havia, não houve e nunca haverá a necessidade de um plano melhor, porque o plano de Deus, ele é perfeito, ele é suficiente, ele é eficaz, ele é completo. Então esse plano de Deus perfeito, quando ele se torna realidade, quando ele se concretiza na cruz do Calvário, agora não há necessidade de mais sacrifício nenhum, de entregar animal, derramar sangue de animal nenhum. E nem há a necessidade de nós precisarmos de um sumo sacerdote humano, porque agora nós temos o sumo sacerdote. Gente, perceba uma coisa, se nós temos o sumo sacerdote, esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, esse sumo sacerdote é o Filho de Deus, esse sumo sacerdote está à destra de Deus, esse sumo sacerdote tem o mesmo poder, participa da mesma glória do Pai. Por que eu vou querer um outro sumo sacerdote? Por que a gente vai voltar para a sombra? Tudo aquilo que teve no passado, os rituais, os ofícios, não era insignificante. Tinha a sua importância. Eles foram estabelecidos por Deus. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que definiu, foi Deus que deu as leis a Moisés.
para que até a vinda do Messias eles andassem conforme essa espera. E hoje nós andamos conforme a vontade de Deus porque nós já temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é maior que Arão. Esse sumo sacerdote é melhor que Arão. Esse sumo sacerdote é superior que Arão. Esse sumo sacerdote é perfeito, não tem pecado, não tem falha. Este sumo sacerdote é aquele que faz o mesmo papel. Ele tem o mesmo ofício de um sumo sacerdote terreno, como tinha Arão. Qual era o ofício? Religar o homem com Deus. Fazer a intercessão, a mediação do homem com Deus. É isso que Jesus Cristo faz. Romanos, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai dizer assim, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O apóstolo João vai escrever uma das suas epístolas e vai dizer que nós temos ao lado do Pai um advogado justo e fiel. Então, se nós temos um sumo sacerdote, se nós temos um mediador, se nós temos um advogado justo e fiel na pessoa de Jesus Cristo, para que a gente quer voltar às sombras? É exatamente isso que o autor aos Hebreus estava querendo dizer aos seus leitores. Irmãos, não voltem às sombras. Na pessoa de Jesus Cristo, você encontra um mediador. Na pessoa de Jesus Cristo, você encontra o sumo sacerdote. Na pessoa de Jesus Cristo, você encontra um advogado. Na pessoa de Jesus Cristo, você encontra alguém justo, fiel, perfeito. Juliana, boa noite, seja bem-vinda, já volto, já sei, já sei, Dijane. Vamos lá, vamos continuar. O amado fala também que não veio para julgar, cabe a outro o julgamento. Vamos lá, gente, a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Uma coisa muito interessante. Olha, eu não tinha pensado nisso, eu estudei o dia inteiro e não tinha pensado nisso hoje ainda. Não sei se é porque alguém colocou aí que quer ser rico, mas vai se encaixar. Como eu disse, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era responsável pelas coisas concernentes a Deus, ou seja, pelas coisas espirituais. Ele não era um líder político, ele não era um juiz, ele era um líder espiritual. Ele era alguém que cuidava das coisas espirituais. Aí, a mesma coisa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é um líder político. Jesus Cristo, ele não é um líder que é responsável por coisas materiais. Gente, muitas pessoas costumam usar até de forma errada eu estou ministrando Hebreus 5 e eu não vou sair do tema. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer depois a gente responde, tá bom? Agora eu vou continuar do tema. E se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei. Muitas pessoas usam de forma errada, de maneira errada, aquele versículo ao qual Jesus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. As pessoas dizem assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso que está escrito.
Não está escrito que as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando eu falo assim, olha, busquem o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu posso incluir qualquer coisa que eu quiser. Eu posso incluir dinheiro, eu posso incluir casa, eu posso incluir prosperidade, eu posso incluir uma vida financeira recheada. Não é isso que a Bíblia está falando, muito menos Jesus. Quando a Bíblia diz, buscai primeiramente as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aí, para a gente entender que coisas são estas, para a gente entender do que Jesus está falando, a gente precisa ler o contexto. E o contexto, Jesus está falando a respeito das coisas que... Você não sabe de nada, velho. Tá bom. Jesus está falando das coisas no que diz respeito ao alimento e à vestimenta. Ele vai falar a respeito das aves no céu, ele vai falar a respeito do lírio, ele vai falar que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Então, se a gente olhar o contexto, Jesus está falando do alimento e da vestimenta. Aí agora ele vai falar, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a sua vestimenta e o seu alimento. Porque Jesus não é um líder político. Porque Jesus não é alguém que vai ficar te dando dinheiro só porque você quer. Gente, vocês querem ser próspero? Vocês querem ter uma vida de prosperidade financeiramente falando? Vai trabalhar. Trabalha. Faz um curso, faz uma faculdade, se esforça, não seja preguiçoso, entre numa profissão que você goste de trabalhar, que você se dê bem, que você faça com amor, e você vai ser próspero. Você vai ter prosperidade. É só trabalhar. Agora, referente às coisas do reino, é o nosso sumo sacerdote que trata. Ele trata a respeito das coisas concernentes a Deus. Ele trata das coisas que diz respeito a trazer de volta essa união entre o homem e Deus, que foi perdida por causa da queda. Pai, o Senhor, quem está chegando, sejam bem-vindos. O amor clama por justiça. O clamor é você e tudo no seu nome. Bom, vamos continuar, gente. Então, o nosso sumo sacerdote, gente, ele não é um líder político, tá bom? Eu não sou pastora. O nosso sumo sacerdote é alguém que é responsável por cuidar das coisas espirituais. Versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. O que quer dizer isso, Aline? O que quer dizer compadecer-se dos ignorantes e errados? O sumo sacerdote, ele precisava se compadecer do próximo. Ainda que esse próximo fosse ignorante a ponto de não conhecer os preceitos de Deus. Ignorante, gente, uma pessoa ignorante não é uma pessoa grossa, é diferente. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se eu não tenho conhecimento acerca da cultura judaica, eu sou ignorante a esse respeito. Eu não tenho conhecimento. Aparecida, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Os desprovidos de conhecimento. Então, uma pessoa ignorante, nesse contexto aqui, é uma pessoa ignorante no que diz respeito às coisas de Deus. Uma pessoa que muitas vezes que peca, uma pessoa muitas vezes que falha, é porque não conhece ainda. Eu não estou dizendo que são todos os casos, porque tem gente que conhece e continua falhando, continua pecando. Isso é iniquidade. Mas muitas pessoas não conhecem a palavra. Eu já fiz muitas coisas nas quais hoje eu me arrependo e eu não faço hoje porque hoje eu conheço a palavra.
Antes eu fazia porque eu não conhecia a palavra. Eu ainda preciso deixar de fazer muitas coisas, eu preciso melhorar, todo dia eu preciso melhorar um pouco. Mas o sacerdote, ele precisava se compadecer desses ignorantes que não conhecia. Ele não podia simplesmente chegar assim, ó, você errou, você falhou, não quero saber. Não, o sacerdote, independente do pecado, independente da fraqueza, independente do erro, o sacerdote tinha que ir lá, pegar o sacrifício, imolar, oferecer a Deus em oferta e holocausto. The Voice entrou na live para que o nome dele seja glorificado. Graça e paz, Alex Mato, seja bem-vindo. Então, o sumo sacerdote, ele precisava se compadecer. Já pensou, gente, um sumo sacerdote, eu tô falando do sumo sacerdote terreno, tô falando de Arão, por exemplo. Já pensou? Alguém chega para Arão e fala assim, olha, eu vim entregar esse cordeiro porque eu cometi tal pecado e eu preciso de perdão, eu preciso receber o perdão. Aí o Arão falava assim, não, esse pecado aí, olha, esse pecado aí é muito grave, se vira. O sumo sacerdote não podia nunca fazer isso. Um sumo sacerdote, nunca que ele podia fazer isso, ele tinha que se compadecer. Ele tinha que se compadecer dos ignorantes e errados. Era obrigação de um sacerdote, de um sumo sacerdote, se compadecer do seu semelhante. Por quê? Porque ele também era um homem fraco. Olha só o que está escrito no versículo 2. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Gente, agora vamos trazer hoje, vamos sair um pouquinho do sumo sacerdócio. Vamos sair do sacerdócio. Vamos trazer para os nossos dias. Eu lembro muito do que a gente aprendeu em Gálatas. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer assim, quando algum irmão for pego em ofensa ou for pego em pecado, vós que sois espirituais, não é para qualquer um não, gente, se não é espiritual é melhor nem meter o bedelho, porque vai só piorar a situação. Mas ele está dizendo assim, olha, vós que sois espirituais, julgai, exortai o irmão em amor e mansidão. Então, se eu vejo um irmão meu pecando, se eu vejo um irmão meu falhando, se eu vejo um irmão meu conhecendo a palavra e transgredindo a palavra, eu não tenho que passar a mão na cabeça dele. Eu não tenho que falar para ele, você tá certo, eu não posso te julgar. Não, pelo contrário, se eu sou espiritual, eu tenho que falar com ele pessoalmente, eu tenho que exortá-lo em amor e mansidão, sabendo que, no mesmo versículo está escrito assim, sabendo que eu poderia estar no lugar dele. Como assim? O erro dele é diferente do meu, o pecado dele é diferente do meu, mas eu peco, eu também erro. E quando eu errar? E quando eu falhar? E quando eu for pega em pecado, como eu quero que as pessoas me tratem? Quando eu falhar, porque isso vai acontecer. Eu não sou perfeita. Quando eu falhar, como que eu quero que as pessoas me julguem? Eu quero que as pessoas julguem o meu erro. Eu quero que as pessoas julguem o meu pecado. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me exortem. Sim, porque eu não quero permanecer no erro, mas eu quero que as pessoas me exortem com amor e com mansidão. Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim, olha, o que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês com os homens. Então, trazendo pra gente, saindo um pouquinho do sumo sacerdócio, já vista que nós fazemos parte do sumo sacerdócio de Cristo, mas trazendo para os dias de hoje, nós temos que nos compadecer dos nossos irmãos, daqueles que são ignorantes e daqueles que estão errados, sabendo que nós também estamos rodeados de fraqueza.
De repente, eu não tenho problema nenhum com mentira. De repente, eu sou uma pessoa que não gosto de mentira e eu nunca vou mentir, eu não minto, gente. Pode ser da forma que for, eu prefiro falar a verdade, eu não minto. Mas de repente eu sou uma pessoa que tem inveja. E aí? Então eu não minto, mas eu tenho inveja. O meu pecado é só diferente do meu semelhante. É só isso. Que foi, Levi? Filho, abre a porta aí, o Levi tá chorando. Peraí, gente, o meu cachorro tá chorando, tadinho. Eu tenho que me compadecer do bichinho. Vamos lá. Não, aí ele tá vendendo 1 metro a 18. 3 metros vai dar 45, 50. Vai. Tchau. Voltei. Já, Ele tava chorando. Deixa eu ver o que vocês mandaram. Porque todo crente se acha superior aos outros. O que Jesus faria? Acabou de nos exortar. Sejam todos bem-vindos. Muitos estão doentes espiritualmente. Não é mal. Enquanto a Aline vai pregando, curte e compartilha. Ele tá com fome. Não, ele quer fazer as necessidades. né? Liberta o Levi. Tá liberto. Me compadeci do meu cachorro. Vós sois sacerdócio real. Eita glória. Bom, vamos voltar pro texto, pro foco. Boa noite, Frank, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, 96 pessoas na live, sejam bem-vindos. O tema hoje é Efésios, carta aos Hebreus, capítulo 5. Onde eu parei, vamos lá. Levi me atrapalhou. Lembrei. Eu não sei o que tá acontecendo aí, mas tá acontecendo alguma coisa. Vamos lá. Então, o sumo sacerdote, ele tinha a necessidade de compadecer-se das pessoas, porque ele também era rodeado de fraqueza. Versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, gente, todas as vezes que um sumo sacerdote ele ia fazer oferta, entregar uma oferta, ia oferecer um sacrifício a Deus pelos pecados do povo, ele tinha que fazer antes por ele mesmo, porque ele era um pecador. Um sumo sacerdote, ele não podia olhar para alguém com olhar de superioridade. Ainda que ele tenha sido chamado e separado por Deus, ainda que ele tivesse um ofício diferente dos outros, mas um sumo sacerdote, ele era alguém para servir. Ele era alguém que estava a serviço das pessoas. E antes mesmo dele servir as pessoas, antes mesmo dele interceder a Deus pelas pessoas, ele tinha que interceder por ele mesmo. No mesmo livro Hebreus, deixa eu ver se eu lembro o versículo, acho que é 7. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, está escrito assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Nossa, esse texto aqui vai ser top. Mas vamos lá. Todos os dias, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios, oferecia oferta. É claro que tinha um ritual anual, né, que era feito de ano em ano, mas todos os dias, aqui nós lemos do versículo 27 do capítulo 7 da carta aos Hebreus, todos os dias ele oferecia sacrifícios ao Senhor.
pelos próprios pecados, depois pelo do povo. Então, isso fazia parte do ofício do sumo sacerdote. Dia da expiação, isso mesmo. Vamos lá. Versículo 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Paz, Heron, seja bem-vindo. Ninguém toma essa honra para si. Hoje você está lendo outra versão. Hoje eu estou lendo a rosa. A branca tá aqui, ó. Mas eu tô lendo a rosa hoje. Vamos lá. Gente, o sumo sacerdote, como eu disse, ele não podia ter o nariz empinado. Ele não podia se orgulhar. Ele não podia falar assim, eu sou melhor do que outra pessoa. Até porque quem é que chamava, quem é que separava o sumo sacerdote não era o homem, era Deus. Era o próprio Deus que separava o sumo sacerdote. Agora vamos lá. Ele usou como exemplo Arão. Então abrem a Bíblia aí em Êxodo capítulo 28. Tá travando, gente? Tá travando para vocês? Que é isso, gente? Que é isso? Aqui não. Não e não. Êxodo capítulo 28. Tá escrito assim. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, do meio dos homens, para me administrarem o sacrifício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nabate, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Agora, deixa eu pegar um baú. Deixa eu ver se ainda sobrou alguma coisa para mim. Gente, perceba, quem foi que chamou, quem foi que separou, quem foi que deu espírito de sabedoria a Arão, não foi Moisés, seu irmão, não foi um outro homem, foi o próprio Deus. A Regina aí, boa noite, Regina. Foi o próprio Deus. Então, o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim, olha, que ninguém toma para si essa honra. Ninguém, homem nenhum, podia simplesmente se declarar sumo sacerdote. Agora eu sou o sumo sacerdote. Isso era uma honra, era um chamado dado por Deus. Aí a gente vê o que aconteceu com os filhos de Corá. A gente tem exemplo na Bíblia de homens que tentaram usurpar aquilo que não era deles. Fecha a porta, filho, por favor. Eles tentaram usurpar o ofício que Deus deu a Arão e aos seus descendentes. Aí a gente abre a Bíblia lá em Números 16. Números capítulo 16. Já penso você vindo ao culto com as pessoas dizendo. Já pensou você vindo ao culto com o animal e as pessoas dizendo: ei, pecou de novo. Nós vamos falar sobre isso. Os filhos de Corá viraria músicos. Glória. Tá nervoso, filho? Números capítulo 16, versículo 1. Está escrito assim.
E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Até aqui, vou resumir. Então, o sumo sacerdote também foi um tipo de Cristo? Sim, foi. Nós vamos, agora eu estou falando mais sobre o ofício de um sumo sacerdote, e depois nós vamos ver como tudo se encaixa em Cristo. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Bom, Corá, Datã e Abirão, eles se indignaram. Por que Arão? Por que Arão? Por que Moisés? E por que Arão? Eles se indignaram, eles queriam fazer parte daquilo ali. Só que eles não entenderam que cada um tem o seu ofício, cada um tem um chamado. Gente, não é que um sumo sacerdote ele era superior a um levita. Não é que Arão era superior a Corá. Só que ministerialmente e espiritualmente ele exercia um ofício, um cargo elevado. Mas tanto Corá quanto Arão precisava oferecer sacrifícios a Deus. Do mesmo jeito que Corá necessitava de remissão dos seus pecados, Arão também precisava. Só que, às vezes, as pessoas deixam a carne falar mais alto. As pessoas deixam o ego e o orgulho falar mais alto. Ah, mas aquele cargo ali é melhor, então é ele que eu quero. Ah, mas aquele ali é mais legal, aquilo ali é mais reconhecido, então é ele que eu quero. Então as pessoas almejam, na verdade, não as coisas espirituais, mas as coisas carnais, as coisas que o homem vê, as coisas que o olho vê. Por exemplo, vamos lá, isso, gente, não serve só para dentro de uma igreja, dentro de um ministério, isso é em tudo. Vamos trazer, estou na faxina, mas te ouvindo. Vamos trazer para fora da igreja. Vamos trazer para uma empresa. Vamos trazer para uma empresa. Tem o cargo do que faz tudo. Como que é? Gente, eu já trabalhei com isso. Como é, gente? Paz, sejam bem-vindos, irmão Paulo, seja bem-vindo. Meu Deus, como que é? Tá na ponta da língua. Eu tô vivendo isso. Gente, alguém lembre? É auxiliar de serviços gerais, é isso. Um auxiliar de serviços gerais. Carlos, boa noite. Isso, gente, vocês são top. Aparecida, Fábio, paz, gente, sejam bem-vindos. Isso, um auxiliar de serviços gerais. Dentro de uma empresa, um auxiliar de serviços gerais, ele ganha menos do que alguém que tem um cargo acima. Ele ganha menos do que um chefe. Ele ganha menos e ele trabalha mais. Às vezes, gente, eu não estou falando que é todo mundo, mas às vezes um auxiliar de serviços gerais almeja um cargo mais elevado, não porque ele acha que ele merece pelo fato de ele trabalhar, mas só porque outra pessoa tem.
só porque outra pessoa tem mais condições, ele olha para outra pessoa e vê que a outra pessoa tem mais condições, a outra pessoa ganha mais, a outra pessoa... Então, só por causa disso, não é pelo seu bem próprio, não é que ele deseja crescer, não é que ele deseja subir de cargo por si próprio, mas é para não ficar por baixo. Mas é porque outra pessoa tá por cima. Então, a gente vê que isso é do ser humano. Isso não se trata, é um problema dentro da igreja, só a igreja que tem isso. Não, isso é um problema do ser humano. Isso é um problema de todos. Em todo quanto é lugar. É por isso que nós temos que nos esforçar para ter o caráter de Cristo. É por isso que nós temos que nos esforçar para andar em espírito. Se nós andamos em espírito, se nós temos o caráter de Cristo, a gente não vai cobiçar, a gente não vai ter inveja, a gente vai amar, independente da situação. Agora, trazendo pro lado espiritual e pro lado ministerial, Corá estava com inveja. Corá estava com inveja. Porque o sumo sacerdote era o sumo sacerdote. Eles olhavam pro sumo sacerdote e julgavam o sumo sacerdote melhor e mais espiritual. Só que na verdade não é assim. As pessoas desejam o que as outras pessoas querem, mas se for para ter a responsabilidade que as outras pessoas têm, elas não querem ter. Porque um auxiliar de serviços gerais pode até trabalhar mais do que um chefe. Só que a responsabilidade de um chefe é muito maior do que a responsabilidade de um auxiliar de serviços gerais. A responsabilidade de um sumo sacerdote é muito maior do que a responsabilidade de alguém que precisava da intercessão de um sumo sacerdote ou da mediação de um sumo sacerdote. Então as pessoas até querem e desejam, almejam o que outras pessoas têm. Mas a responsabilidade, o compromisso, elas não querem. Elas não querem. Gente, não é querendo me exaltar aqui, me gloriar aqui, não. Mas não é sempre. Às vezes a gente falha, né? Mas o propósito é ter live todas as noites. Ontem, por exemplo, eu não fiz live porque ontem foi muito corrido no salão. E eu cheguei muito cansada, eu tava com muito sono e muito cansada, muita dor nas pernas, eu fico o dia inteiro em pé. Então, por isso eu não fiz live ontem. Mas o propósito aqui, coitados dos auxiliares, o propósito aqui é a gente fazer live todas as noites pregando o evangelho, pregando a palavra. Muitas pessoas gostam, têm prazer de vir aqui me criticar, falar que eu não sei, falar que eu não posso, falar isso, falar aquilo e tanta coisa que vocês aqui estão cansados e careca de saber. Mas, como eu sempre digo, o meu tempo dedicado a essa live não é só das 10 horas da noite até a meia-noite. Eu me dedico um dia inteiro. Eu posso estar trabalhando e eu estou ouvindo a Bíblia, eu estou ouvindo o estudo, eu posso estar limpando a casa, eu estou ouvindo um estudo, eu tô ouvindo, hoje mesmo eu estava arrumando a casa e eu estava ouvindo a carta aos Hebreus, no Cid Moreira, eu estava ouvindo a Bíblia. Então assim, eu me dedico bastante, eu não sei de tudo, eu posso errar, eu posso falhar, eu já preguei coisas aqui no TikTok, aqui na live, que hoje eu pregaria de uma forma diferente, que hoje eu penso e olho, eu vejo de uma forma diferente, mas eu estou todos os dias me dedicando. Mas as pessoas gostam de vir aqui e rebater, e falar que eu não sei, que eu não gosto, me chamar disso, me chamar daquilo, mas vê se essas pessoas que têm esse prazer de fazer isso, elas se dedicam para fazer alguma coisa para o reino. Elas se dedicam para fazer alguma coisa para Deus, ou pelo seu semelhante. Então a gente vê isso, assim, sabe, muito no nosso dia a dia. Muito, muito. As pessoas querem o que você tem, mas elas não querem ter o compromisso e as responsabilidades que você tem. Puro recalque. Quando eu tenho um tempo, terminei. O meu horário de lazer,
Sério, meu horário de lazer, de falar assim, não, agora eu vou assistir a uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, agora eu vou assistir o Pesadelo na Cozinha, que eu gosto de assistir, é depois da live. Quando eu acabo a live, aí eu vou fazer outras coisas, mas durante o dia, eu tô cuidando das crianças, eles vão pra escola sozinho, vou trabalhar, a gente cuida da casa, a gente faz comida, eu tô sempre ouvindo a Bíblia, eu tô sempre procurando. Aí deu um tempinho, eu sento aqui, meus cadernos, minhas Bíblias tá o dia inteiro aqui na mesa. Ou eu e meu esposo veio fazer comida, a gente faz comida junto. Às vezes eu fiz o arroz, ele tá fazendo outra coisa, eu sento aqui, escrevo, anoto alguma coisa. Então, é o dia inteiro. É o dia inteiro que eu tô me preparando, me dedicando, não só para me mostrar alguma coisa, mas é pra gente crescer. A gente vai ver aqui na carta aos Hebreus que quanto mais a gente medita, quanto mais a gente busca conhecimento da palavra, mais pertinho de Deus e da graça nós estamos. Acredito que seu lazer é examinar a palavra. Pode falar pra gente? Muita paciência nessa hora, tá ficando vermelho. Eu tô com muito calor, gente. Muito calor. Tá muito calor. Por que o teu canto predileto pra live é a cozinha? Porque a minha casa é pequena. Eu só tenho 2 cômodos. É um quarto e uma cozinha. Então, o meu único espacinho é aqui. No quarto não dá pra fazer live. Não dá, né, gente? Aí eu só tenho aqui. Meu cantinho. Minha cozinha, minha cadeira. Porque ficar perto da cozinha. Essa foi boa. Também. Ficar perto da comida. Também, ô irmão Salles. Ajuda bastante. Embora eu não consiga comer durante a live, mas eu bebo água, eu bebo suco. Então eu tô bem pertinho da comida. Inclusive, acaba a live, eu já preparo as coisas aqui mesmo. Eu estou ouvindo e fazendo pães, porque tem uma padaria. Ô, Glória! Dessa cozinha já ouvi coisas que eu nunca ouvi em nenhum altar. Desculpa ter sido tão bobo na minha pergunta. Fique em paz. Eu acho também que você... Fique em paz. A minha casa é pequena, gente. É isso. Tem a arinha ali fora. A arinha é fechada, é coberta, é fechada, mas também não dá. Aí eu já falo alto aqui da cozinha. E já teve... Os vizinhos podem brigar. Imagina lá fora, gritando. E tá calor. Tá calor. Bom, vamos voltar pra palavra, foco. Perdi o foco. Eu sou de São Paulo. Boa noite, Dorival. Sejam bem-vindos, irmão Sérgio Paz. O quintal de casa. Gente, eu não moro sozinha. O pessoal que mora aqui é a família do meu esposo. Tem outras casas no quintal. Então eu não posso fazer live no quintal. Se Deus, só Deus, ele vai pegar férias, vai pra terra. Não, pro Japão não, mas eu tenho uma terrinha, né? Se Deus permitir, um dia eu vou fazer uma live da minha casa. Se Deus permitir. Bom, vamos lá. Onde eu parei? Eu falei de Corá, ou algumas traduções Coré. Eu queria falar outro. Eu queria falar também de Uzias, rei Uzias. Nós estávamos falando sobre o... Voltando, gente, vamos voltar pro foco. Vai, parei de ler comentário de novo. O sumo sacerdócio, ele era dado por Deus. Mas seu cantinho é top. É que minha cozinha tá bagunçada. Mas uma hora eu vou mostrar minha cozinha pra vocês. O frio e as muriçocas vão te pegar. Olha só.
no versículo 4, tá escrito assim, ó, ninguém toma essa honra para si. Ou seja, o sumo sacerdócio não é alguém que se intitula sumo sacerdote. É Deus que dá. Eu vou pegar um avião. É Deus que dá. É Deus que dá e ponto final. Ele dá o sumo sacerdote, ele dá o ministério, ele dá o ofício, ele dá a sabedoria, o espírito de sabedoria para exercer esse ofício. Porque também ninguém nasce sabendo, muito menos as coisas espirituais, gente. Não tem como um pastor ser pastor se o Espírito de Deus não estiver sobre ele. Senão ele é só mais um. Não tem como um evangelista ser um evangelista se o Espírito de Deus não estiver sobre ele, senão ele é só mais um. Não tem como um doutor ser um doutor se o Espírito de Deus não estiver sobre ele, senão ele é só mais um. Aí, o rei Uzias, ele foi rei com 16 anos. Com 16 anos ele se tornou rei. E a Bíblia vai dizer que este rei, ele fez as coisas reta perante o Senhor. Ele agradou a Deus. Ele começou a tirar alguns altares pagãos. Então ele foi um homem que fez o que era reto perante o Senhor. Só que esse mesmo rei Uzias, a Bíblia vai dizer que ele se exaltou no seu coração. O que significa isso? Ele começou bem, ele começou humilde, ele começou muito bem, mas ele terminou mal. Por quê? Porque ele se exaltou. A Bíblia diz que a soberba procede a queda. Pronto, agora vai. Jesus diz que aquele que se exalta é humilhado. E aquele que se humilha é exaltado. Não é aquele que é humilhado é exaltado, não. É aquele que se humilha é exaltado. Caifás foi não, eu acredito que não. Júnior, principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre, eu não sei se vai falar hoje. Mas trazendo já para os dias próximos de Jesus, ali se tratava muito sobre política. Política, Herodes, depois ia passando de pai para filho, mas era mais politicamente, sabe? Eu não acredito que aqueles homens eles foram separados por Deus, embora todos eles estivessem nos planos de Deus. Vamos lá. Então, Uzias, agora ele se exaltou no seu coração e ele quis oferecer incenso ao Senhor no templo. Só que um rei não pode ser sumo sacerdote. E um sumo sacerdote não pode ser um rei. Embora a gente vai ver isso em Jesus mais lá pra frente. Um rei não podia ser sumo sacerdote, um sumo sacerdote não podia ser rei. O rei Uzias se exaltou no seu coração e falou, não, agora eu vou no templo, eu vou oferecer incenso a Deus. E ele entra lá. A Bíblia diz que 80 sacerdotes vai repreender, vai dizer, não faça isso. E ele não dá ouvidos, porque a soberba tinha tomado o coração dele. E ele continua, vai em frente. A Bíblia diz que ele é atacado por uma lepra dentro do templo. Dentro do templo, o rei Uzias, que começou bem, que começou fazendo o que era reto perante o Senhor. O rei Uzias, que começou na obediência, terminou na desobediência. E foi atacado por uma lepra. Então, gente, não tem como o autor aos Hebreus diz no versículo 4, ninguém toma para si essa honra. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Boa noite, Liel Paz. Versículo, gente, vamos terminar. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou
glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Agora que nós vimos um pouquinho do sumo sacerdócio, do ofício do sumo sacerdócio, de como ele era escolhido, dentre quem ele era escolhido, qual era o ofício de um sumo sacerdote, a gente vai aplicar isso em Cristo. O autor aos Hebreus agora aplica o sumo sacerdócio em Cristo, a começar pelo fato de Cristo, o próprio Cristo, não ter se exaltado, não ter se glorificado. Não foi Jesus que se intitulou sumo sacerdote. Foi o próprio Pai. O próprio Pai que diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, que elevou Jesus como sumo sacerdote. Ailan Vilela, boa noite, Pai Senhor. Gente, João 8:54. Evangelho de João, capítulo 8:54. Eu acho que é 54, peraí. É 54. Tá escrito assim: Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Jesus Cristo não se glorifica. Jesus Cristo não se exalta. Filipenses capítulo 2, e mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem. Então, Jesus, ele se enquadra no ofício do sumo sacerdote, do sumo sacerdócio, a começar pelo fato de quem o escolheu foi o próprio Deus. Foi o próprio Pai. Não foi ele que se intitulou sumo sacerdote. Foi Deus. Não foi ele que falou: eu sou filho de Deus, eu sou unigênito, ou eu sou primogênito, ou eu isso, ou eu aquilo. Não. Ele foi escolhido pelo próprio Pai. Paz, Veiga, boa noite, bom descanso, obrigada. Versículo 6. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aqui faz uma referência ao Salmo 110, Salmo de Davi, versículo 4. Como eu disse, eu vou deixar para falar de Melquisedeque no capítulo 7. Tá? Ele vai voltar, ele vai meio que parar um pouco de falar sobre isso. Ele volta a falar sobre isso no final do capítulo 6 e no capítulo 7. Então, nós vamos falar mais detalhadamente sobre Melquisedeque no capítulo 7, tá bom? Mais pra frente. No versículo 7 está escrito assim: O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao qual o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Combinado. Uma mulher que me inspira. Vamos lá. O qual nos dias da sua carne. Gente, qual é os dias da carne? O autor está se referindo aos dias em que Jesus assumiu a forma de homem. E Jesus, ele nasceu... Ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um jovem, ele foi crescendo. Jesus, ele passou por tudo que nós passamos. Jesus, a única coisa que ele não é semelhante a nós é referente ao pecado. A única coisa, porque ele foi tentado, e não é nem porque ele não foi. Se tem uma coisa que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no pecado, Jesus foi tentado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Que mulher maravilhosa, Deus te abençoe. Obrigada.
Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Jesus sentiu fome, sentiu sede, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos que a gente. Em tudo, Jesus foi semelhante a nós, menos em uma coisa, no pecado, porque mesmo tendo sido tentado, ele não pecou. Mas a natureza humana dele era igual a de Adão. Era, eu também creio assim. Vou dormir agora, boa noite. Boa noite, Heron, Deus abençoe. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Esse mesmo Jesus, que nos dias da sua carne, ele ofereceu com grande clamor e lágrima orações. Gente, Jesus, aquele que estava junto ao Pai desde a eternidade, aquele que não foi criado e sim gerado, Jesus, ele orou e as orações dele eram acompanhadas de lágrimas. Jesus suplicava. E se a gente for lá para o Getsemane, a gente vai ver, por que você não fala sobre o Apocalipse? Irmã, a gente aqui na live, a gente estuda carta por carta. Livro por livro. Um dia a gente vai estudar Apocalipse sim, com certeza. Se Deus permitir, né? A gente vai estudando carta por carta, livro por livro do Novo Testamento. Um dia a gente chega lá. Se a gente for olhar para o Getsemane, a gente vai ver que Jesus ele estava angustiado até a morte. Jesus ele estava angustiado a ponto de ele suar gotas de sangue. Jesus ele estava temendo não a cruz. Não é que Jesus ele olhava para a cruz, olhava para o sofrimento físico e queria renunciar. Na verdade, Jesus estava vendo a separação entre ele e o Pai. Jesus, quando ele ora, Pai, se possível, afasta de mim, ele não ora pedindo para o Pai afastar a cruz, ele não ora pedindo ao Pai para afastar os soldados ignorantes, brutos, carrascos. Não, ele ora ao Pai para que o Pai afastasse o cálice. E que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. Então Jesus ele estava angustiado até a morte, porque ele tomaria sobre si um castigo de toda a humanidade, meu, seu, do teu irmão, dos nossos antepassados, daqueles que ainda vão vir, estava tudo sobre ele. E por isso ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o mesmo Jesus, ele vai dizer assim, contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ele orou, ele ofereceu lágrimas, ele ofereceu orações ao Pai com lágrimas. E Jesus não orava só por ele. A gente vê isso na oração sacerdotal. E eu comecei a entender só hoje, depois de velha de crente, o porquê se chama oração sacerdotal. Olha a minha cabeça. Só hoje eu fui compreender. Porque o nome dessa oração que está em João capítulo 17 é oração sacerdotal. Porque é uma oração intercessora. Porque é uma oração mediadora. Jesus, ele estava orando por aqueles e ele mesmo diz, eu oro não só por estes, mas por aqueles que hão de vir. Então Jesus já estava intercedendo. Oração sacerdotal. Pronto, caiu minha ficha só hoje. Pode ser que vocês tudinho já sabiam, mas a minha ficha demorou mais de 8 anos para cair. Vamos lá. Então ele orava ao Pai. Ele orava por ele. Gente, Jesus orava muito. Jesus orava o tempo todo. Jesus se retirava do meio da multidão para descansar, não para orar.
Jesus fugia da multidão para descansar? Não, para orar. No momento mais difícil, quando estava chegando o momento mais difícil que ele teria que enfrentar, ele vai orar. Ele simplesmente vai orar. Um sumo sacerdote, ele precisa estar constantemente ligado com o Pai. E Jesus, o autor diz assim, olha, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Olha só, Jesus no Getsemane orou o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ao que podia, ele ora ao que podia livrar da morte. Eu pergunto, Deus livrou ele da morte? Tá muito calor. O pai livrou o filho da morte? Não. O pai não livrou o filho da morte. Mas o autor está dizendo que ele foi ouvido. Então, peraí, como assim? Ele orou, ele suplicou, o pai não livrou da morte, mas ele foi ouvido. Porque o pai o livrou do poder da morte. Sabe por quê? Porque assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, Jesus teve por 3 dias nas entranhas da terra. E Jesus, ao 3º dia, ele venceu a morte. A morte não tem poder. O mesmo que morreu, venceu a morte. É como se ele tivesse matado a morte. Paulo vai dizer assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. O Pai o ouviu, não livrou da morte, livrou do poder da morte. Aleluia. E ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. A morte não tem poder. A morte não tem poder algum sobre o nosso, o meu e o teu sumo sacerdote. E eu vou além. A Bíblia diz que aqueles que creem na sua ressurreição serão ressuscitados como ele foi ressuscitado. Ou seja, a morte não tem poder nem sobre a minha e nem sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! A morte simplesmente não tem poder. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Então, o Pai, o autor diz, ele foi ouvido. Aleluia. O autor diz que ele foi ouvido, mas no sentido de que o poder da morte, que sobre ele não tinha poder, a morte não tinha poder nenhum. Deus, a minha vida, dou a minha vida e dou a minha vida e torno a pegá-la de volta. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus do céu. A morte morreu na cruz. Aleluia. 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 Como que eu continuo? Vamos lá. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como assim? Ele aprendeu a obediência? Ele era desobediente? Um dia ele não obedeceu o pai? Não. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que ele sofreu. Naquilo que ele sofreu, ele aprendeu a obedecer ainda mais o pai. É assim, gente, vamos lá. Nós sofremos, nós passamos por aflições, mas quando a gente passa por essa aflição, como é que a gente passa? Murmurando ou obedecendo?
Lembra que eu falei para vocês que uma vez Deus falou algo comigo muito forte em Eclesiastes capítulo 3? Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e há um propósito para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de afastar-se e abraçar, há um tempo de abraçar, há um tempo de juntar pedra, há um tempo de espalhar pedra, há um tempo de derribar, há um tempo de edificar. Há um tempo para todas as coisas. Então, qual o sentido da vida? Se um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Qual o sentido da vida? Se hoje eu tô chorando, amanhã eu posso estar rindo, amanhã eu posso estar chorando e no outro dia rindo. E qual o sentido da vida? O sentido da vida é como eu vou passar por todas essas fases, por cada deste tempo. Se eu tô no tempo bom, eu vou me esquecer de Deus, eu vou virar as costas, tô feliz, não preciso de Deus agora. Mas no momento difícil, aí eu lembro de Deus. Aí eu vou passar murmurando, Deus me esqueceu, Deus virou as costas para mim, cadê Deus? Então, como que a gente vai passar por esses momentos? Jesus, nos momentos de que ele padeceu, nos momentos que ele sofreu, ele passou obedecendo. O Filho passou todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ele padeceu, ele passou obedecendo. Gente, eu estou rosa. Tá aqui já, hein? Vamos lá, eu quero terminar, vou concluir. A gente vai parar no versículo 10. E sendo ele consumado, meu Deus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna. E veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Gente, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios, ofertas, holocaustos em favor do povo, para que o povo se santificasse. Como que o povo se santificava na antiga aliança? Através dos sacrifícios e das ofertas. A lei, gente, ela não foi dada por Deus em vão. A lei tem muitos propósitos. Um dos propósitos da lei é apontar para o pecado. É para que as pessoas soubessem que elas não conseguem ser perfeitas. Um dos propósitos... Boa noite, Sérgio, Deus abençoe. Um dos propósitos da lei era a santificação das pessoas. Então, hoje, Aline, se eu não cumpro a lei, se eu não cumpro os mandamentos, como é que eu me santifico? Na palavra. Como é que eu me santifico? O autor aos Hebreus, ele diz, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então hoje eu me santifico, você se santifica na palavra. Jesus disse, eu santifico a mim mesmo e santifico eles em mim. Outro versículo ele vai dizer assim, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, hoje a gente não precisa mais dos rituais para se santificar. A gente se santifica sim, mas a gente se santifica na palavra, em Cristo, no nosso sumo sacerdote. Antes, eles precisavam oferecer sacrifícios constantemente. Nós lemos Hebreus 7, versículo 27, que era oferecido todos os dias, porque hoje eu pequei, eu ia lá e oferecia um sacrifício, amanhã eu pecava de novo, eu tinha que oferecer outro sacrifício. Pelo seu sorriso você está recebendo muito entendimento e está ficando maravilhada com essa carta. Eu fico maravilhada com a Bíblia toda, quanto mais eu leio, mais eu fico maravilhada. Se você se espelha em algum pregador, Hernandes Dias Lopes. Vamos lá. Então, estes sacrifícios eram oferecidos todos os dias, anualmente, diariamente. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que quando Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele se ofereceu como sacrifício, mas parece Augusto Nicodemos. Boa noite, Pai, sejam bem-vindos.
o sacrifício que foi oferecido foi perfeito. Gente, um detalhe muito importante. Vamos lá. Tem vários detalhes importantes, eu não quero deixar passar nenhum. Eu já vou concluir para encerrar, mas eu não quero deixar passar isso também. O sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados, antes de oferecer pelos pecados do povo, porque ele era um pecador. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele não precisou oferecer pecado por si mesmo. Por quê? Porque ele não pecou. Ele foi tentado no pecado, mas não pecou. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer que ele se fez pecado no nosso lugar, no meu e no teu lugar, mas ele não pecou. Ele mesmo não pecou. Então, por isso, o sacrifício é perfeito. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, gente, olha só. O sacrifício de Jesus é perfeito. Foi eficaz. Foi suficiente. Foi superior aos sacrifícios que eram oferecidos por todos os outros sumos sacerdotes que já tiveram. E o sacrifício de Cristo, não o sacrifício dos que foi oferecido por Arão e sua descendência, mas o sacrifício oferecido por Jesus Cristo é a causa da eterna salvação. Deixa eu falar para você uma coisa séria agora. Talvez um dos detalhes mais importantes. Talvez algo que você precisa ouvir e, se possível, escrever e não esquecer nunca mais. A causa da minha e da tua salvação não é lei, não é mérito, não é obra, não é oferta nossa, não é sacrifício nosso. A causa da salvação eterna é o sacrifício consumado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho que rir com os comentários desse, né? Eu tô falando aqui do sumo sacerdote, gente, que o sacrifício dele é a causa de uma eterna salvação. Aleluia! Eterna salvação. Não é o teu sacrifício, não é a tua oferta, não é o teu mérito, não é a tua obra, não é o que você faz, é o que ele fez. Aleluia! É o que ele fez, é a causa da minha e da tua salvação. Aleluia! Aí ele vai dizer, para todos os que lhe obedecem, nós o obedecemos, sim. Ele diz em João 14, eu não me recordo o versículo agora, mas ele diz, aquele que me ama tem os meus mandamentos. Então, se nós amamos, nós obedecemos. Eu nunca preguei desobediência, nunca fiz apologia ao pecado, nunca fiz apologia às obras da carne. Nunca preguei desobediência, nós obedecemos, mas nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque o sacrifício foi consumado. E é a causa da nossa salvação eterna. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, gente? Até aqui.
Senão vocês não dormem hoje. O Fábio falou que não vai dormir hoje. Eu tô rosa, eu tô vermelha, eu tô morrendo de calor, eu tô suada, tá muito calor. Ufa. O que é isso aqui? Ah, tá. Já tem coisa nova aqui de novo. 35 compartilhamentos, 77,7 mil curtidas. Você vai se enchendo e vai glorificando. Tem como não dar glória a Deus? Muita bênção de uma vez só. Amanhã a gente conclui o capítulo 5. Amanhã é segunda. Amanhã a gente conclui o capítulo 5 e o capítulo 6. Gente do céu. Vai ser treta. Gente, obrigada pelos presentes, obrigada pelas curtidas, obrigada pelos compartilhamentos, obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui, obrigada por me ouvir, obrigada por tudo. Eu já vou. Tchau. Foi muito bom. Top. Obrigado. Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, Pedro. Deus abençoe. Volta amanhã, 10 horas, tem mais. Gente, eu tô rouca. Glória a Deus. Eu sempre termino nas lives roucas. Rouca. Boa noite, Salles. Deus abençoe. Foi muito bom. Até amanhã. Até amanhã, gente. 10 horas da noite. Não se atrasem. Tá realmente rosa. Imagine quando eu prego na igreja. E eu sempre tô de cabelo solto. E quando eu tô pregando na igreja, não dá pra parar pra prender. Aqui eu ainda consigo prender. Porque senão, na igreja não dá pra parar pra prender. Eu termino com o cabelo tudo molhado. Aline, ore por mim, minha filha. Oro sim. Até mais, Otton. Irmã, muito obrigada pela palavra ministrada. Que Deus possa te usar cada dia mais. Amém. Alguém aceita Jesus? Alguém confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Fica na paz. Eu vou orar. A paz do Senhor. Ai. Pai, Jéssica. Oração para Iana, Érica. Confia. Peraí que eu vou anotar esses nomes aqui. Cadê? Ai, eu procurando a caneta, tá no meu cabelo. Paz, irmão Alex, tá atrasado. Érica Molina, esse nome me é familiar. Eu quero, que hoje tá uma bosta. Tchau, Manassés, Deus abençoe. Gente, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra. Quão maravilhosa é a tua palavra. Como eu disse ao salmista, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não tem como nós andarmos na escuridão, não tem como sermos enganados. Se fielmente, Senhor Deus, nós nos apegarmos, nós nos atentarmos, nós nos agarrarmos e nós não negligenciarmos a tua palavra. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por inspirar os nossos irmãos a escreverem. Obrigada, Senhor Deus, por permitir que a tua palavra chegasse às nossas mãos. Que nós possamos guardá-la, Pai, na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Pai, eu quero aproveitar esses instantes de oração e apresentar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão que aqui está. A vida de cada irmã, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, cada ministério aqui representado, Senhor Deus. Que o Senhor
possa estar nessa noite visitando aqueles, meu Pai, que por algum momento, por algum instante, seja qual for o motivo, fraqueza, decepção, meu Pai, seja qual for a razão, que por algum motivo essas pessoas se afastaram, meu Pai, da Tua presença. Eu peço que o Senhor, neste instante, através do Teu Espírito, os traga de volta para a Tua casa, os traga de volta para Ti, Senhor Deus, para os Teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, Senhor Deus, por estes nomes que foram apresentados aqui. O Senhor os conhece, o Senhor sabe bem quem são, pois a Tua palavra diz que o Senhor sonda os corações, esquadrinha a alma. A Tua palavra diz que até o cabelo da nossa cabeça estão contados. A Tua palavra diz que o Senhor conta as estrelas no céu e tamanha a sua força, o seu poder, que quando o Senhor a chama, nenhuma delas vem a faltar. Então, meu Pai, eu sei que o Senhor conhece essas pessoas, sabe quem são, conhece as necessidades e eu creio ainda mais que o Senhor já está cuidando. Visita, Senhor Deus, em cada área, Senhor Deus, da vida delas, meu Pai. Seja emocional, seja sentimental, seja conjugal, seja familiar, seja na área material, seja na área da saúde. Qual for, meu Pai, a necessidade, seja libertação, seja qual for a necessidade, que nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor, essas vidas possam contemplar sinais e maravilhas para a glória do Teu nome. Meu Pai, visita aquela bebê, Senhor Deus, que está com febre, que está enferma, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor Deus. Cura ela, meu Pai, tira toda infecção, toda inflamação, meu Pai, pois nós sabemos que a febre é sinal de inflamação. Então toca, meu Pai, no sangue, toca nos órgãos, toca, meu Pai, na veia, em cada célula, meu Deus, do corpo deste bebê, Senhor Deus. E em nome de Jesus, repreenda agora, meu Pai, toda e qualquer enfermidade. Pai, eu apresento nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Simone, que está com dor de cabeça, Senhor, há já alguns dias. Pai, nós sabemos que a medicina, por mais avançada que ela esteja, por mais avançada que ela possa, por mais que ela esteja avançada, Senhor, tem coisas que é só o Senhor, meu Pai. Tem coisas que é só o Senhor. Então eu te peço, meu Pai, toca agora, Senhor Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, repreende toda dor de cabeça, repreende toda causa de dor de cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu apresento nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Regina. O Senhor sabe que tem sido dias difíceis, complicados, mas nós sabemos que a Tua filha, meu Pai, não tirou os olhos de Ti. Como disse o rei Josafá, os olhos dela estão postos em Ti, Senhor. Eu apresento nas Tuas mãos, Senhor Deus, a família dela, os filhos, meu Pai. Eu apresento nas Tuas mãos o trabalho, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando o seu patrão, o seu chefe, e que seja feita uma grande obra na vida dele também. Pai, eu apresento nas Tuas mãos a vida do Jonas, a vida do Edivan, do Veiga, do Fábio, Senhor Deus. Eu apresento nas Tuas mãos a vida da Edjane, do Noah. Eu apresento nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida da Gláucia, da Esther, a vida do nosso irmão Fábio Santos. Eu apresento nas Tuas mãos a vida do Tiago, do Edmar. Pai, todos esses irmãos que estão aqui conosco todos os dias, a vida da nossa irmã Radassa, da nossa irmã Juliana, a vida da nossa irmã Poliane, a vida da nossa irmã Tainara, todos eles, meu Pai, todos eles que têm participado desta obra comigo, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e que eles possam crescer em graça e em conhecimento e que nós possamos em todo tempo estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor, que nós possamos Te obedecer, que nós possamos ser fiéis em tudo, Senhor, em tudo, que nós possamos ser fiéis a Ti. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nos dá uma boa noite de descanso, um dia abençoado, para a glória do Teu nome. Amém.
Amém, gente? Vou fazer. Amanhã é minha folga. Mas eu tenho que estudar Hebreus. Mas eu vou fazer, irmão Mateus. Eu vou fazer. Jesus me ajuda a fazer o vídeo respondendo Hebreus 11, 39 e 40. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir. 10 horas. Leiam a Bíblia, tá bom? Leiam a Bíblia. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo. Fui.